Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei e o objetivo dela. Será que o objetivo da lei é conduzir a Cristo? Bom, esse é um argumento clássico, na verdade, que nós usamos, né? A lei como um espelho que mostra o nosso pecado, e aí, através desse reconhecimento, isso nos aponta e nos leva para Cristo, né? Porém, eu queria fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda sobre essa questão da lei e também a questão da nova aliança, tá? Então, quando a gente diz que o objetivo da lei é conduzir a Cristo, a gente tem que só tomar um pouquinho de cuidado, porque quando a gente vai para Gálatas, capítulo 3, verso 24 e 25, Paulo diz que o objetivo da lei foi nos conduzir, né? Então, ele fala no passado, né? Então, o texto diz que a lei serviu de aio. Ele não diz, né, que a lei serve de aio. Então, a gente tem que só tomar um pouquinho de cuidado com isso. O verbo está no passado. A lei serviu de guia para nos conduzir a Cristo, e não ela serve, né? E aí ele fala no verso 35 de Gálatas, né, que vindo Cristo, nós já não estamos mais subordinados ao aio. Então ele fala de um papel transitório aí, né? Então como entender isso? Observe aqui que aio significa guia, né? E aí ele vai dizer que a lei não serve mais como guia. Ela serviu no passado, conduziu a Cristo. Agora que chegou Cristo, ela não serve mais como guia. Por quê? Né? A gente vai descobrir que quem é o nosso guia hoje é Cristo. Né? E por quê? Né? Então, assim, eu queria só contar um pouquinho da história de Paulo, né? Veja, Paulo era um fariseu obediente à lei, né? Ele reconhece que diante da lei ele era irrepreensível. Então, se a lei era um espelho para ele, ele olhava para o espelho e até se achava legal, né? Porque a lei mostrava que ele era irrepreensível. Olha que coisa boa, né? Aqui. Então, aqui a gente entra num ponto. Veja, é possível obedecer à lei, todavia estar dominado pelo pecado sem Cristo. Paulo, apesar de ser irrepreensível diante da lei, ele estava em pecado e sem Cristo, né? Jesus fala sobre isso, por exemplo, em relação aos fariseus também, né? Eram pessoas que davam dízimo até da hortelã, do cominho, mas estavam dominados pelo pecado, apesar de guardarem a lei. Então você veja que a lei, embora seja um espelho, o buraco é mais embaixo, vocês percebem, né? Então, aqui você veja que o problema de Paulo não é que ele não obedecia à lei, né? Então, se o pecado é a transgressão da lei, ele olha para a lei e ele é irrepreensível, mas ele tem pecado, mesmo obedecendo à lei, né? Então, a gente observa aqui que o problema de Paulo não é que ele transgredia a lei, que ele desobedecia a lei, né? Mas que mesmo obedecendo, ele estava em pecado e sem Cristo. Aqui que Paulo vai tratar a questão da lei e do pecado, né, e da salvação de uma forma muito mais profunda do que a gente geralmente trata, né? Em estudo bíblico, aquela coisinha lá, a lei é o espelho que mostra meu pecado, e aí eu olho para a lei e vejo que sou pecador e vou a Cristo. Paulo aqui trata do assunto de uma forma muito, milhares de vezes mais profunda. Aqui ele mostra, olha gente, a lei realmente mostra o pecado, né? Mas eu diante da lei era irrepreensível, eu não transgredi a lei, eu obedeci a lei. Mas, apesar disso, eu estava sem Cristo e dominado pelo pecado. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão, né? Observe que quem apontou seu pecado e quem o fez reconhecer o problema não foi a lei, mas Cristo. Tanto que na estrada de Damasco, né, ali esse encontro com Cristo que tornou a consciência dele, que demonstrou que ele estava perdido e dominado pelo pecado, né? E era perseguidor de Cristo, mesmo obedecendo a lei. Então, o encontro com Cristo, foi Cristo quem foi o guia, digamos, dele, né? Cristo foi aquele que o convenceu do pecado, né? Então, então a gente pode dizer, né? Até tem um texto em João que Jesus diz que o Espírito convence do pecado, né? Então, Jesus não fala porque a lei convencerá o homem do pecado. Ele diz o Espírito, né? Os fariseus obedeciam a lei e estavam dominados pelo pecado. Então, quer dizer, a lei ela não é suficiente para mostrar e dar essa consciência ao homem, né? Então, sem o Espírito, isso não é possível. Então, por isso que ele fala que é o Espírito quem convence. E é muito interessante que Cristo não fala assim, né?
porque o Espírito convencerá o homem do pecado, porque transgridem a minha lei. Ele fala porque não creem em mim. Então você vê, a grande raiz do problema do pecado é não crer em Jesus e não, não obedecer à lei, percebe? Então Cristo ele não diz assim em João, né? Olha, a lei convencerá o mundo do pecado, porque transgridem a minha lei. Ele diz, o Espírito convencerá o mundo do pecado, porque não creem em mim. Percebe que o buraco é mais embaixo, até mesmo nos evangelhos? Né? Então a gente tem que trabalhar com isso, essa noção profunda do que é pecado e do que é lei, né? Então, Paulo, ele foi convencido pelo Espírito, né, de que ele não cria em Cristo. E ao não crer em Cristo, esse era o pecado dele. Porque não crer em Cristo é o que trazia perdição para ele, né? Então hoje você pode se comportar adequadamente e estar sem Cristo, né? O pior problema para um pai não é o filho obedecer ele, é o filho não amar. Então é possível um filho obedecer o seu pai, as regras do seu pai, mas não amar o seu pai. Então não adianta nada, né? Então é por isso que a grande questão do pecado não é se a gente transgride uma lista de regras que está na Bíblia, né? Mas se a gente de fato ama a Deus e crê nele, né? Se a gente ama e crê, é claro que nós vamos obedecer a Deus, né? Jesus fala, quem me ama obedece, me obedece os meus mandamentos, né? Mas quem obedece os mandamentos não necessariamente ama, entendeu? Como Paulo, né? Bom, então você vê que a lei não foi capaz nem de convencer os doutores da lei do pecado. Olha que ironia, os doutores da lei, aqueles que conheciam a lei não foi capaz de convencê-los do pecado. Então quem convence é o Espírito, né? Então a gente pode dizer assim, que se a lei é um espelho para mostrar quem a gente é, como a gente faz essa analogia, Cristo é um raio-x, né? É uma tomografia, vamos pensar assim. É algo que vai a fundo. Paulo olhava para o espelho e falava, tô legal. Mas na tomografia, no raio-x, ele via, opa, tem aqui um tumor. Então, Cristo é esse raio-x, o Espírito Santo é esse raio-x, né? A lei vai mostrar o teu comportamento, mas é o Espírito e Cristo que mostram as intenções do teu coração, né? Ele que analisa profundamente, né? Isso que faltava para Paulo, tá? Bom, então a lei não foi capaz de mostrar para Paulo o problema dele. E é aqui que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente diz, não, a lei vai mostrar para nós o nosso pecado através da lei. Veja, a lei não foi capaz de fazer isso em Paulo, né? Quem foi capaz de fazer isso foi Cristo, né? Então, quando Paulo afirma em Romanos 10:4, né, que o objetivo da lei é apontar para Cristo e tal, né? Ele fala até aqui, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada, né? Então, a lei foi dada para apontar a Cristo, né? Então, a gente precisa entender, né? Que em vários textos, né, Paulo está afirmando que a lei, vamos pensar aqui como a lei como Torá, a lei mosaica, né? Ela tinha esse objetivo de apontar para Cristo. Então a solução está em chegar em Cristo, não em parar na lei. A gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a gente usa esses textos dizendo, não, olha só, a lei é o grande guia que leva a Cristo e tudo mais, né? Mas veja só, né? A solução está em chegar até Cristo e não em parar na lei. A gente já vai entender isso, tá? Como se a lei fosse suficiente. É por isso que Paulo afirma que a fé não anula a lei. Pois se o indivíduo chegou a Cristo através da lei, da Torá, a lei cumpriu o seu objetivo. Tá? Então, é isso que ele está dizendo. A fé não anula a lei. Então, eu cheguei em Cristo. E aí, vamos dizer assim, a lei cumpriu o seu objetivo, agora estou em Cristo. Né? Então, a lei cumpriu, já fez o seu papel. Né? Então... Paulo não está dizendo que a fé torna a lei um guia eterno que estamos subordinados para sempre para ela. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque geralmente a gente usa, não, a lei ela tem o objetivo de sempre nos levar para Cristo e tudo mais, né? Eu já mostrei em Gálatas que Paulo fala no passado que ela serviu e não que serve, né? E quando Paulo fala, né, que
a fé confirma a lei, ele está falando no sentido de que aquele que, através da lei, chegou até Cristo, ele está confirmando a lei, confirmando que ela cumpriu o seu objetivo, simples assim. Ele não está dizendo que, ao a lei fazer isso, a lei para sempre servirá como guia. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Tá? Por quê? Então a gente vai explicar aqui, tá? Como se a gente fosse subordinado para sempre a ela, que é justamente o contrário do que ele fala, né? Seria uma contradição com o que ele fala em Gálatas, né? Que a lei, que nós não mais estamos subordinados a ela, que ela já cumpriu o seu objetivo, né? E é importante aqui a gente entender, então ele fala do papel transitório da lei, né? Então é importante a gente entender também que lei para Paulo é muito mais que 10 mandamentos, né? Mas se refere a toda a vontade de Deus, né? Escrita no passado, que conduziria a nova aliança em Cristo. Então é por isso que a lei serviu no passado, né? E não serve no presente. Pois a lei, você veja só, o objetivo dela é alcançar rebeldes, ímpios e profanos. Né? Isso Paulo fala em 1 Timóteo 1, verso 8 e 9. A lei não foi promulgada para justos, para quem está salvo, né? Ela foi promulgada para ímpios. Então, a lei, ela não é para justos, ela não é para o povo de Deus. A lei é para os ímpios, percebe? Isso Paulo fala ali em 1 Timóteo 1, verso 8 e 9. Né? Em Gálatas 3, ele fala que a lei veio por causa da transgressão. Né? Então, pensa que lei escrita, lei mosaica, né? Antes, você veja, Abraão já tinha no seu coração, a Bíblia fala que ele guardava as leis de Deus, a vontade de Deus, antes da lei mosaica existir. Né? Então, a lei mosaica ela só serviu para um povo que já tinha perdido a conexão com Deus. Né? O justo ele já tem a lei no coração, né? Como afirma ali Hebreus, tá? Na Nova Aliança, e quem o guia não é a lei, Gálatas 3:25, mas Cristo. Agora é Cristo quem o guia, né? É o Espírito quem o guia, não na caducidade da letra, como os fariseus, que se gabavam de ter a lei, né? Mas estavam longe de Deus. E é por isso que em Hebreus é dito que na Nova Aliança, onde a lei é selada no coração, você veja só, é dito que ninguém precisará ensinar o seu próximo. Isso está lá em Hebreus, né? Então, isso eu acho muito interessante. Hebreus 8, verso 13, né? Verso 11 ali até o verso 13. Ele diz que na nova aliança, você veja, o Espírito já sela, né, no coração do crente a lei, e não é necessário que alguém ensine o seu próximo, porque ele é guiado pelo Espírito. Né? Então, isso é muito importante. E isso faz com que a primeira aliança se torne antiquada, né? E prestes a desaparecer, como diz Hebreus 8, verso 13. Né? Aquela aliança que foi promulgada no sinal, através de tábuas de pedra, né? Ministério ao qual Paulo diz que desvaneceu, que foi superado, foi transitório. Né? Você pode ler isso em 2 Coríntios capítulo 3, verso 3 ao 11, em Gálatas 3, verso 16, 24 e 25. Né? E esse ministério antigo, né, essa antiga forma de conduzir o homem a Deus e tudo mais, deu lugar ao ministério mais excelente. Não de tábuas de pedra, não da letra, né, que teve o seu valor no passado, mas do Espírito no coração. Né? Ele fala do ministério do Espírito, que supera o ministério de Moisés. Né? Então você veja, gente, Cristo ele aperfeiçoou toda a lei de Moisés, né? Isso está em Mateus 5, 17 e 18. E ao aperfeiçoar toda a lei de Moisés, ele torna todo o antigo padrão da lei mosaica antiquado e transitório. Né? Isso está em 2 Coríntios 3, 3 a 11, Gálatas 3, capítulo 3, como a gente já falou também, né? Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Isso não significa a abolição da lei mosaica, né? Mas confirma que ela, apesar de transitória, cumpriu seu objetivo de levar as pessoas para a obediência do Messias, Cristo, né? E não mais de Moisés. Então, a lei mosaica tem o objetivo que nós obedecemos a Cristo e não a Moisés. Percebe? E a obediência a Cristo, você veja, há coisas que Cristo fala que são diferentes de Moisés. Há padrões que são muito mais elevados, né? Veja Mateus 19 sobre o casamento, né? Jesus vai falar que Moisés permitiu o divórcio, mas ele não permite. Mateus 5 ele fala sobre juramento, que agora não se deve mais jurar. Então, quer dizer,
são coisas que mudam, são leis que mudam, né? Cristo está levando para um novo patamar. Igual uma criança, ela bebe a mamadeira, agora ela deixa a mamadeira para trás para comer um alimento sólido. Paulo usa essa expressão. Então, Paulo vai dizer que essa antiga aliança era uma mamadeira, era uma papinha para bebês, né? Agora Cristo, ele quer que a gente coma alimento sólido, então a gente vai ter que abandonar essa mamadeira. Ah, mas a mamadeira não teve seu valor. Teve seu valor. Mas agora é preciso abandonar. Ao abandonar a mamadeira, você está evoluindo. A mamadeira cumpriu seu objetivo. Mas ao permanecer na mamadeira, a mamadeira não cumpriu seu objetivo. Então, aqueles que permanecem em obediência à lei mosaica, na verdade, eles não subiram de degrau. Eles ainda permanecem na mamadeira. Então, quer dizer, todo o objetivo da lei, que era justamente fazer com que o povo crescesse, não cumpriu esse objetivo. Eles permaneceram bebês. Permaneceram naquele patamar da antiga aliança. Então, porém, muitos, né, querem salvar alguma coisa. Não, mas a gente evoluiu, mas vamos salvar alguma coisa de Moisés, né? Então, para essas pessoas, Paulo fala assim, bom, se vocês querem salvar alguma coisa da antiga aliança, né, então vocês vão precisar guardar toda a antiga aliança. Né? Não tem assim, eu vou salvar só o sábado. O sábado eu vou salvar, os 10 mandamentos eu vou salvar. Pois é, então você vai ter que guardar toda a antiga aliança. Percebe? Cristo, ele já aperfeiçoou, vamos pensar assim, os 10 mandamentos, ele aperfeiçoou as leis cerimoniais, tudo foi aperfeiçoado, né? O sábado de Cristo não é exatamente o mesmo de Moisés, né? Os 10 mandamentos de Cristo não são exatamente, ele aperfeiçoou, ele elevou, ele engrandeceu a lei, né? E algumas leis, inclusive, são diferentes de Moisés, como em relação ao casamento. É proibido o divórcio, antes podia. Então, coisas que se podia antigamente, agora não se pode mais. E coisas que hoje se pode, antigamente não se podia. Então, você não pode querer salvar algo do passado, né? Hoje o padrão é Cristo quem estabelece, né? Então, Paulo diz, bom, se você quer salvar alguma coisa, você quer guardar o sábado lá de Moisés, então você vai ter que guardar todos os 613 mandamentos, né? Você quer guardar o sábado de Cristo? Beleza? Então tá. Você quer ter como parâmetro o casamento lá de Moisés? Você vai ter que guardar todas as 613 leis. Agora o parâmetro é Cristo, então o casamento tem outra visão, né? Então você fica com Cristo, não com a lei, nesse sentido, né? Então, a lei na vida daquelas pessoas que persistem em ficar com algo da lei mosaica, né? Torna a lei sem objetivo na vida dessas pessoas. A lei não cumpriu seu objetivo, né? Ao invés de subirem um degrau com Cristo, elas preferem permanecer no degrau abaixo. Então, Paulo vai chamar isso no começo de Gálatas de falso evangelho, né? Pessoas, os judaizantes, né? Pessoas que até dizem ser de Cristo, mas querem salvar algo do antigo padrão, algo de Moisés, e impor às outras pessoas, né? Aí Paulo vai dizer que isso é um falso evangelho, né? Aquele que quer segurar alguma coisinha do degrau abaixo, né? E Paulo está falando, solte o degrau abaixo, solte, se liberte. Agora você está subindo para um novo patamar com Cristo. As coisas são mais elevadas, muitas coisas mudaram, né? E o padrão agora é Cristo, não mais Moisés, né? Moisés teve o seu valor, né? De conduzir as pessoas para esse grande momento, né? Mas hoje fica-se com o evangelho, né? E por meio da fé em Cristo e da confiança você atinge tudo aquilo que a antiga aliança exigia, né? Então, você veja na antiga aliança, né? Para uma pessoa fazer parte da aliança, ela tinha que se circuncidar, guardar toda a lei mosaica, guardar o sábado também, né? Que dizia em Isaías 56, aos estrangeiros que vêm até mim, guardem meu sábado para abraçar minha aliança, né? E uma série de outras coisas, né? E aí em Atos 15 você vai ver que os gentios, pela fé em Cristo, recebem, mesmo sem guardar a lei mosaica, recebem o Espírito Santo. Porque é por meio da fé que você é circuncidado no coração, por meio da fé que você alcança o descanso sabático, está em Hebreus capítulo 4. Pela fé você se torna justo, é justificado, é perdoado. Pela fé você atinge o trono de Deus, Paulo fala isso, né? Pela fé você se eleva até o trono de Deus. Então a fé é o grande critério pelo qual
tudo aquilo que a antiga aliança apontava, né, a fé vai cumprir, né? A circuncisão, o descanso e todas as demais coisas. Por isso que a fé vai ser o critério para se entrar na nova aliança, né? E não mais alguma regra da lei mosaica, né? Então isso é muito interessante na teologia de Paulo, né? Traz uma visão cristocêntrica em relação à Escritura, né? Você passa a olhar os mandamentos de Deus, a Escritura de uma forma cristocêntrica, como base tendo não regras, mas a fé, né? Que conduz a uma vida de obediência, claro. Mas é muito interessante. Então a gente tem que tomar esse cuidado de não usar jargões, né? Como a gente usa muitas vezes. Como eu disse, a lei serve de um espelho para te conduzir a Cristo, tá? Mas lembre de Paulo, né? Diante da lei era irrepreensível, mas estava sem Cristo, né? Então, Cristo é o raio-x, né? Cristo é o Espírito Santo quem vai convencer o homem de que ele não confia em Cristo, que é a principal razão do pecado, né? Você pode obedecer mandamentos, mas não confiar em Cristo, né? Não ter fé em Cristo, aí não serviu para nada. Você pode até obedecer a lei, olhando para a lei, não, estou fazendo tudo certo. É o espelho, opa, tô ok com o espelho. Mas somente Cristo, né, o Espírito Santo, para fazer o raio-x para você identificar, não, realmente eu tô doente, tô sem Cristo, né? Tô perdido, como Paulo, né? Então, isso leva a gente para uma visão mais cristocêntrica, né? E menos legalista, talvez, né? Então, é só a gente colocar as coisas no seu devido lugar, né? Então, é apenas uma reflexão, esse assunto é longo, tem muitas e muitas outras coisas, né? Que a gente pode conversar. Mas, enfim, já dá algumas pitadas aí de algumas coisas que a gente pode acabar refletindo na nossa vida espiritual, né? E lembrando que sem Cristo nós não somos nada, né? Então é isso, gente. Valeu, um grande abraço.